E aí, turminha, tudo bem? Professor orientador de Educação Física, Marcelo Januário, mais uma aula da nossa Educação Física aqui, tá? Na aula passada eu enviei para vocês um texto com um vídeo explicando o esporte voleibol, um esporte de rede, né? Esse texto, ao fim desse texto, ele tinha algumas questões, eu pedi para vocês lerem com atenção, se fosse possível, assistir ao vídeo e responder essas questões que na próxima aula eu enviaria a resposta para vocês fazerem a autocorreção e esse vídeo que eu estou gravando agora para vocês aqui com um vídeo explicativo explicando questão por questão para vocês, tá ok? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês com as respostas das questões e a gente já começa a comentá-las, tá ok? Então, como eu disse para vocês, na aula passada nós falamos sobre o esporte de rede vôlei. Ficou combinado de vocês responderem as questões para depois fazermos a autocorreção. Enfim, aí estão as respostas. Comparem e façam as devidas alterações se necessário, né? Então, vamos para as questões. Na primeira questão, cite as duas versões da origem do vôlei no Brasil. Vocês viram aqui no texto, existem duas versões de como o voleibol chegou ao Brasil, né? Ele não é um esporte que foi inventado aqui no Brasil. Ele chegou, teve uma origem aqui no Brasil. Então vamos ler a resposta. A história do voleibol brasileiro tem duas versões divergentes, ou seja, diferentes. A primeira versão diz que o voleibol chegou ao Brasil em 1915, sendo jogado pela primeira vez no Colégio Marista de Pernambuco. A outra versão diz que o voleibol chegou ao Brasil em 1916, um ano depois, sendo praticado pela primeira vez na Associação de Cristãos e Moços de São Paulo. Tá? São essas duas versões, não sabe se ao certo qual é a mais fidedigna, mais verdadeira, porém, essas duas versões que a gente tem como as mais próximas dessa origem no Brasil. No início, o Brasil enfrentou algumas dificuldades na evolução do esporte. Fale a respeito disso. No início, gente, o Brasil, como era um esporte novo, em evolução, ele tinha algumas dificuldades na evolução desse esporte com relação aos outros países que estavam mais desenvolvidos no esporte. Né? Um dos fatos é os jogadores daqui eles serem mais baixos, a filtragem dos jogadores, o que a gente chama de peneiro dos jogadores, os jogadores eram vistos como habilidosos, mas não tinham essa altura correta, por exemplo. Esse é um dos fatores, vamos ler a resposta. O Brasil não tinha muito contato com outros países mais desenvolvidos no esporte, portanto, não tinha muitas informações a respeito de toda a dinâmica de jogo. A média da altura dos jogadores brasileiros era de 10 centímetros a menos que a média mundial. 10 centímetros para o voleibol, gente, é muita coisa. Tem a impulsão de jogador que é maior, o jogador mais alto, 10 centímetros mais alto, junto com a envergadura, que é esticar do braço, fica maior, enfim, para o vôlei faz muita diferença, né? Isso num esporte de rede faz muita diferença. O país se desenvolveu no esporte a partir da criação da escola de vôlei pelo professor Jorginho. Esse sim, o professor Jorginho, ele teve um contato, né, em alguns intercâmbios que ele fez, ele trouxe, inclusive, algumas regras e algumas coisas novas do voleibol aqui para o Brasil, ok? Número 3, fale a respeito do preconceito do esporte nos anos 50. Eu coloquei nos anos 50 porque o texto sugere isso, mas esse preconceito ele perdura até os anos, até hoje em dia ainda existe esse tipo de preconceito. Vamos ver qual é. Na década de 50, 1950, o voleibol era pouco praticado por homens no Brasil. Havia a ideia que o voleibol era um esporte para mulheres, com gestos afeminados, ao ponto da quebrada do punho para realizar o corte ser indicada somente para mulheres. Apesar dessa ideia totalmente preconceituosa, isso ajudou o desenvolvimento do voleibol feminino no Brasil, ou seja, eles achavam que como para fazer o corte você tinha que fazer a quebra da munheca, do punho aqui, eles achavam que esse tipo de movimento era um movimento para as mulheres e não para os homens. Isso fez com que alguns homens se afastassem do esporte e as mulheres se aproximassem. Teve uma evolução tremenda no voleibol feminino, como o próprio texto nos diz, porque o público feminino foi aproximando-se mais do esporte e o masculino ele foi
foi ficando mais distante do esporte. Isso fez com que muitas mulheres elas praticassem mais, se desenvolvessem mais no esporte. Por isso que o voleibol brasileiro feminino ele teve um desenvolvimento bem mais rápido com relação ao masculino nessa época aí, ok? Número 4. Em qual ano o Brasil ganhou sua primeira medalha olímpica no masculino e no feminino? No masculino, a primeira medalha olímpica veio em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, e já no feminino veio em 2008, em Pequim. Essas duas foram as duas primeiras medalhas olímpicas que foram ganhadas aí, ok? E a número 5 é uma pergunta um pouco mais pessoal. Em nossa cidade, existe um local disponível para a prática e treino do voleibol? Fale a respeito. Eu vou dizer, é uma pergunta mais pessoal, vou dizer a minha opinião. Sim, existem várias quadras poliesportivas que possibilitam a prática e a prefeitura, por meio da CETU, que é a Secretaria de Esportes, proporciona uma escolinha de vôlei, com dias de treinos e calendário de competição com a equipe representando a cidade. Então, se você não sabia dessa informação, a CETU, que é a Secretaria de Esporte, ela tem essa escolinha de voleibol. Logicamente, agora na pandemia está fechado, eles não estão fazendo, né, as aulas e as competições, elas estão cessadas momentaneamente pelo momento que nós estamos vivendo de pandemia, mas quando tudo isso passar, as aulas vão retornar e se você quiser praticar o esporte voleibol, você vai até lá e ver os horários certinho com os treinadores e tudo mais. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, com as questões respondidas. Comparem com as questões que vocês fizeram no caderno de vocês. Se tiver alguma divergência, vocês alteram. Essas são as respostas corretas. Ou fora um termo ou outro que vocês utilizaram, uma coisa diferente do que eu disse ali, mas a ideia é a mesma, aí vocês podem manter a de vocês. Tá ok? Até a próxima aula, então. Até mais, gente. Tchau, tchau.